Na rodada do mês de julho do evento à mesa com empresários, o diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de São Paulo, Kazuo Nakano, veio aqui até o Espaço Armazém, na Vila Leopoldina, para falar sobre o plano diretor com a comunidade da Zona Oeste. A equipe da LAC TV esteve presente e vai mostrar tudo o que aconteceu. Qualquer cidade, o momento de revisão do plano diretor é um momento de colocar em pauta os problemas estruturais da cidade. São os grandes problemas que afetam milhões e milhões de pessoas, no caso de uma cidade como São Paulo. A gente, nesse momento, tem que concentrar esforços para não desperdiçar energia em relação aos problemas mais pontuais, mais localizados, que também são importantes porque afetam a vida das pessoas, mas priorizar nesse processo de trabalho de revisão do plano diretor, não esses problemas mais localizados, mas os problemas estruturais que organizam ali, afetam, impactam os espaços onde milhões de pessoas vivem, onde milhões de pessoas circulam, onde milhões de pessoas trabalham, fazem investimentos. A revisão do plano diretor, ela é um momento importante numa cidade, principalmente numa cidade como São Paulo, porque é o momento em que você coloca em discussão os principais problemas da cidade e busca, junto com os segmentos sociais, as lideranças, todos os setores da sociedade, você vai buscar soluções para resolver esses grandes problemas que afetam a vida de milhões de pessoas. O plano diretor ele funciona como um grande regulador do funcionamento da cidade, então ele deve promover a distribuição de riqueza. Então ele tem que desconcentrar emprego. Quando você tem emprego muito concentrado, você tem que oferecer possibilidades de toda a população ascender à habitação digna, moradia decente. Então é um pouco qual os termômetros que serão utilizados para você produzir uma cidade justa e sustentável. E a região da Lapa, a subprefeitura da Lapa, que engloba mais de um distrito, mas em especial distritos que vêm sendo muito debatidos, como a Barra Funda, como a Leopoldina, que é onde estamos nesse momento, precisam de uma aplicação toda detalhada da administração, para que a ocupação ou a reocupação deste perímetro se dê de maneira adequada e que a população possa ter aqui a qualidade de vida que teve no passado, projetada para o futuro. Mais uma ação assim, que é muito importante para a população, principalmente dessa região da Leopoldina, de Jaguaré, que haverá grandes mudanças, Nós sabemos e nós temos que transmitir isso aí para a população para que saber o impacto que vai ter na nossa comunidade, na nossa região. A maior parte da população, ela não vive não nesse centro expandido, mas nos bairros periféricos. O desafio de descentralizar, desconcentrar essas oportunidades econômicas, essas oportunidades de emprego em direção aos bairros da periferia é fundamental, inclusive para que a gente tenha um outro padrão de mobilidade, para que as pessoas não precisem sair desses bairros todos os dias e enfrentar os congestionamentos, os trens, metrôs, ônibus superlotados para chegar no local de trabalho e no local de estudo, Então, esse desafio de desconcentrar essas oportunidades em direção a esses bairros, comércio, serviços e até atividades produtivas, é um desafio antigo, mas que continua vigente na nossa cidade. Olha, aqui nessa área é uma área de várzea do Rio Tietê. Então existem problemas graves de drenagem, e esses problemas provocam inundações nos períodos de chuvas. Então essas obras de drenagem, nos córregos da Água Preta são importantíssimos para você resolver esses problemas de inundação que afeta ali na área do Shopping Bourbon, na Avenida Francisco Matarazzo ali. Então isso é um tipo de ação que tem uma relação direta com o planejamento da cidade. Na realidade, a região já vem sofrendo uma grande transformação. Era uma região em que você tinha uma presença muito forte dos barracões industriais e que nesse momento se discute uma ocupação urbana. É lógico que quando você provém uma região de estrutura industrial, de estrutura de armazenamento, de estoque, de logística, é muito diferente de você ter uma estrutura vocacionada para a população. O que se pretende nesse momento é trazer mais população para esse território. É isso que anunciou o prefeito. Para isso tem que fazer obras de infraestrutura.
Os dutos que estão anunciados para aquela região da Lapa é para garantir o quê? Um sistema de drenagem adequado para que você não tenha enchentes nem alagamentos na parte mais baixa daquela região, que é ali no entroncamento entre a Pompeia, o viaduto Pompeia e ali onde estão sendo erguidos muitos empreendimentos habitacionais verticais e de serviços também. Então, o que tem que se discutir nesse momento é como se dá esse equilíbrio urbano. Como a qualidade de vida pode ser mantida, como você pode fazer um adensamento e uma verticalização absolutamente adequada e como você pode preservar um patrimônio que a cidade tem. É de fundamental importância quando se trata da questão de planejamento. E quando não há planejamento, não há o cumprimento de algumas metas que o plano estabelece, o que acontece? A área, a região, ela não cresce com a estruturação devida, com as necessidades mínimas para desenvolvimento daquela região. Queremos instituir esse programa de formação cidadã para o planejamento e gestão urbana, porque a gente tem visto que as pessoas estão precisando de ter informações e conhecer esse plano diretor permanentemente. Numa cidade como São Paulo, você tem que estar sempre realizando formação das pessoas para elas poderem conhecer o plano diretor, participar e saber que resultado que esse plano diretor está dando. Por isso tem um sistema de monitoramento e avaliação permanente. Essa era uma região operária em que você tinha muito aquela construção mais horizontalizada, de casinhas, então você tem que saber muito bem combinar esses propósitos. Hoje a gente já pode enxergar uma degradação da região. A Carlos Weber é uma região, a avenida já é uma região que se degradou. Cresceu prédios bonitos, prédios em que a população veio morar e veio morar com uma vontade de ver o bairro crescer, mas o bairro não reagiu assim. Então você precisa investir neste aspecto de infraestrutura sem esquecer do fundamento original das cidades, que é prover o bem-estar de todos. Então há uma população moradora de rua na região que precisa ser observada, que precisa ser assistida e aí sim encontrar esse bom equilíbrio. O importante é que esses empreendimentos, esses edifícios aconteçam segundo regras adequadas, né, de uso e ocupação do solo, dimensão, forma de implantação desses prédios, espaços públicos, os impactos disso sobre a geração de tráfego, a infraestrutura, o transporte coletivo. É importante que esses grandes empreendimentos aconteçam segundo essas regras para que a gente não tenha os impactos negativos e potencialize os impactos positivos.